Olá, tudo bem? Vamos dando sequência ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje o encontro número 97. Estamos entrando no capítulo 22. Não separeis o que Deus juntou. Parte única. Esse capítulo é curto, a gente vai ter condição de fazer em apenas um encontro. Então vamos lá. 22.1. Indissolubilidade do casamento. Os fariseus também vieram tentá-lo e lhe disseram: é permitido a um homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Ele lhe respondeu: não haveis lido que quem criou o homem desde o início dos tempos os fez homem e mulher? E disse: por esse motivo o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se ligará à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Assim, não serão mais dois, mas uma só carne. Que o homem, pois, não separe o que Deus juntou. Replicaram-lhe eles: mas então por que Moisés ordenou que se dê a uma mulher carta de desquite, repudiando-a? Respondeu-lhes: em razão da dureza de vossos corações, Moisés vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas não foi assim no princípio. Também eu vos declaro que qualquer um que repudiar a sua mulher, não sendo caso de adultério, e esposar outra, comete adultério. E aquele que esposar uma mulher repudiada, comete também um adultério. Então, isso está em Mateus, capítulo 19, versículos de 3 a 9. Então, o que que ele coloca aqui? Eu estou infeliz no casamento e não posso sair. Por que que eu não posso sair? Ah, por quê? Porque eu fui assistir uma palestra lá numa casa espírita e está escrito lá que temos que cumprir a nossa missão. E tem sim alguns expositores que dizem dessa forma. Se você não der conta de lidar com a pessoa nessa vida e fugir desse compromisso, você terá que reencontrá-la numa próxima vida. Aí o que que acontece? A pessoa já está infeliz no casamento. Aí ela fala: ah, não, deixa eu sofrer até o final, porque eu não quero encontrar com ela de novo na outra vida, não. Ah, vou aguentar só mais 30 anos nesse casamento com um cara que tá me traindo, com um cara que tá me batendo, ou com uma mulher que só me responde mal, que só me trata mal. Não, eu só vou aguentar mais uns anos só, porque eu não quero viver isso novamente numa outra vida. E aí, meu amigo? A pessoa vai seguir esse caminho, esse pensamento, ficando com uma pessoa que trata mal, que xinga, que bate nos filhos, porque o expositor disse que é uma missão que a pessoa tem que respeitar. Não tem sentido isso. Não tem sentido obrigar as duas pessoas a ficarem juntas porque assumiram um compromisso de ficar juntas quando eram mais jovens. Mas aí, aqui nesse primeiro slide, foi comentado sobre Moisés, né? Onde que ele disse isso? Aí a gente entra aqui, no livro Levítico, capítulo 21, versículo 7. Moisés fala: não tomarão por esposa uma mulher prostituta ou desonrada, nem uma mulher repudiada por seu marido, pois o sacerdote é consagrado a seu Deus. É daqui que eles pegaram essa definição, essa norma a ser seguida. Continuando. Não há nada imutável a não ser o que procede de Deus. Tudo o que for obra dos homens está sujeito a mudanças. As leis da natureza são as mesmas em todos os tempos e em todos os países. As leis humanas, porém, mudam segundo os tempos, mudam segundo os lugares e o desenvolvimento intelectual. No casamento, o que é de ordem divina é a união conjugal para que se opere a renovação dos seres que morrem. Mas as condições que regulam essa união são de tal maneira humanas que não há no mundo inteiro, e mesmo na cristandade,
dois países em que elas sejam absolutamente iguais. E não há mesmo um só em que elas não tenham sofrido mudanças através dos tempos. Vejam bem, esse texto foi escrito há muito tempo atrás. E ele mesmo está colocando naquela época que muita coisa sofreu mudança através dos tempos. O texto coloca que muita coisa foi alterada, exceto o que vem de Deus. Ou seja, as coisas criadas pelos seres humanos estão sempre em constante transformação. As leis da natureza são sempre as mesmas, em qualquer lugar, em qualquer país, em qualquer época. Mas as leis criadas pelos homens mudam de acordo com o tempo, mudam de acordo com o lugar, né? E conforme também o desenvolvimento intelectual da sociedade. Vamos em frente. Disto resulta que, aos olhos da lei civil, o que é legítimo numa região e em determinada época torna-se adultério noutra região e noutro tempo. Isso porque a lei civil tem por objetivo regular os interesses familiares e esses interesses variam segundo os costumes e as necessidades locais. É assim, por exemplo, que em certos países o casamento religioso é o único legítimo, enquanto em outros é preciso também o casamento civil. E em outros, ainda, somente o casamento civil é suficiente. Então, cada um com a sua cultura, né? Então, o que que ele coloca? A lei dos homens é criada por quem? Pelos homens. E para beneficiar os homens. Claro, quando a gente fala de homens aqui, é para beneficiar o ser humano, né? Não é os homens, em detrimento das mulheres. Você tem países que, se for pego com drogas, você é condenado à pena de morte. Hoje, isso, né? E outros que você pode plantar drogas na sua casa. Olha só as diferenças absurdas de cultura. A mesma droga que em outro país é condenado à morte, em outro país você vê ali caindo para fora que nem uma florzinha, entendeu? Então, no entanto, diante de todo esse cenário, cada país vive um estágio que não é o mesmo de 20 anos atrás. Seja qual área for, as coisas acontecem de forma gradativa. Se as leis mudam, ela é dos homens, elas não são de Deus, porque a concepção filosófica de Deus é a sua imutabilidade. Deus não pode mudar. Mas, item 3, mas na união conjugal, ao lado da lei material, comum a todos os seres vivos, há uma outra lei divina, imutável, como todas as leis de Deus, e exclusivamente moral, que é a lei do amor. Deus quis que os seres se unissem não apenas pelos laços da carne, mas também pelos da alma, para que a afeição mútua dos cônjuges se estenda aos filhos, e para que sejam dois, ao invés de um, para amá-los, tratá-los e fazê-los progredir. Nas condições ordinárias do casamento, é levada em conta a lei do amor? Absolutamente. O que se observa não é a afeição mútua de dois seres que se atraem reciprocamente, pois frequentemente essa afeição é rompida. O que se busca não é a satisfação do coração, mas a do orgulho, da vaidade, da cupidez, ou seja, de todos os interesses materiais. Quando tudo está de acordo com esses interesses, diz-se que o casamento é conveniente. E quando as bolsas estão bem equilibradas, diz-se que os cônjuges estão também harmonizados e devem ser muito felizes. Então, o que significa esse amor que é de Deus? É quando há amor de verdade. Mas quantos são os casamentos que ocorreram por amor de fato? Na época da Covid, ficou muito explícito a constatação de que quem casou por amor ou quem casou por músculo, quem casou por coxa, quem casou por carro, quem casou por poder, né? Quem casou por sobrenome. Ficou uma coisa mais latente. Há casamentos que a pessoa casa com medo do filho crescer sem pai.
E aí é uma relação que se desenvolve sem muita estrutura, mas uma hora a realidade vem. Então, o que seria esse casamento por amor? Nós, nós conseguimos, será que a gente consegue definir o que é esse amor de uma forma que seja justa, de uma forma que seja coerente para todo mundo? Se eu disser para você o que é amor, você não vai querer retocar em algum ponto? Será que você não vai falar, mas eu também acho que é isso. Você vai dar uma ajustada daquilo que eu passei, pois foi um ponto de vista que eu coloquei. Mas a definição do amor de fato não é uma operação matemática que você fala, deu 5. Não, não é assim. Então, como que eu posso, sem saber o que é amor, me relacionar com uma pessoa que provavelmente também não saiba e chamar aquilo que sentimos um pelo outro de amor? E aí a gente assume o compromisso para o resto da vida. Eu não estou dizendo aqui que eu sou contra o casamento, eu estou dizendo que sou contra o peso que isso traz quando não dá mais certo. Não deu? Não deu. O que que é não dar certo? É quando a pessoa te irrita quando ela está escovando o dente. É quando o barulho colocando o tênis ou a sandália te irrita. É quando a respiração do outro te irrita. Quando você demora para chegar em casa, porque você sabe que vai encontrar aquela pessoa lá. Fala, ai, meu Deus do céu, deixa eu dar mais um tempo aqui, porque não estou afim de descer lá. Quantas pessoas não fazem isso? Para o carro no estacionamento e ficam lá parados. 10, 15, 20, 30 minutos, porque não está nem um pouco empolgado de entrar na casa. Ficam ali como se estivesse fazendo uma oração. Porque quando abrir a porta, vai ter que lidar com aquela situação que tanto incomoda. Como assim? Você não achou que isso tudo era amor lá atrás? Mas, na verdade, as suas expectativas foram desconstruídas. Sabe aquela frase, quando a fome bate na porta, o amor sai pela janela? Então não faz sentido. Se a fome bate na porta e o amor sai pela janela, nunca foi amor. Porque quando é amor, divide o arroz e feijão, divide os grãos de arroz, sorrindo. Porque fala, nós vamos vencer, nós vamos passar por isso, nós vamos. Isso é o momento que a gente está vivendo. Tem pessoas que nunca se abandonam, seja o momento que for. Pode ter uma goteira em cima da cama, eles ficam juntinho do lado. Quanto pior a situação, maior é a força que aperta a mão do outro. Então, por pior que seja o cenário, mas ainda eles se aproximam e tiram desse momento para criar uma proximidade maior. Vamos em frente. A lei civil é então supérflua, sendo necessário voltar aos casamentos segundo a natureza? Certamente que não. A lei civil tem por objetivo regulamentar as relações sociais e os interesses das famílias segundo as exigências da civilização. É por isso que ela é útil, necessária, mas variável. Deve ser previdente, pois o homem civilizado não pode viver como selvagem. Mas nada, absolutamente nada, impede que ele seja o corolário da lei de Deus. O que é o corolário? Tem aqui embaixo. É aquela coroa de flores de ouro que a pessoa colocaria na cabeça. Então, o que ele quis dizer aqui, quando ele diz lá, ó, a lei civil, então, é, é, é então supérflua, sendo necessário voltar aos casamentos segundo a natureza? Ou seja, eu não devo levar em conta a lei civil.
É isso que ele está perguntando. Eu não devo levar em conta a lei civil? Não, ela vale. Claro que nós temos que levar em conta, obviamente, em fase de inventário, irmão, irmã que brincam, que brigam, né, juntos, eles se arrebentam nessa fase do inventário. Então, se irmão e irmã se acabam nesse momento de rateio da herança, imagine marido e mulher que não tem vínculo sanguíneo. Se você não tiver uma lei para regulamentar isso, meu Deus do céu, a gente não sabe qual vai ser o final da história, né? Os obstáculos ao cumprimento da lei divina decorrem dos preconceitos sociais e não da lei civil. Esses preconceitos, bem vivos ainda, perderam seu poder junto aos povos esclarecidos e desaparecerão com o progresso moral que abrirá, enfim, os seus olhos para os males incontáveis, as faltas e até mesmo os crimes que resultam das uniões contraídas com vistas apenas aos interesses materiais. E perguntaremos um dia se é mais humano, mais caridoso e mais moral ligar um ao outro dois seres que não podem viver juntos ou restituir-lhes a liberdade, já que a perspectiva de uma cadeia indissolúvel não aumenta o número das uniões irregulares. Então, esse capítulo é bem legal, né? Porque ele sai daquela temática religiosa e vai para uma discussão mais filosófica, vamos falar assim, né? Mais aberta, mais direta. Resumindo, se a coisa não está indo bem, os dois têm que reparar e ponto final. Então, fiquemos juntos até que a morte nos separe, que seja a morte dos sentimentos. Os sentimentos podem nos separar, mas não precisa ser a morte dos corpos. Cada um tem seu caminho, né? Para seguir, para buscar a felicidade, para buscar a evolução que a gente vem falando tanto nesses últimos meses, né? Então, faz parte também dessa busca, né? O divórcio. O divórcio é uma lei humana que objetiva separar legalmente o que já estava separado de fato. Não é contrário à lei de Deus, pois só reforma o que os homens fizeram e só tem aplicação nos casos em que não se considerou a lei divina. Se fosse contrário a essa lei, a própria igreja seria forçada a considerar como prevaricadores os seus chefes que, com a sua autoridade e em nome da religião, e em nome da religião, tem, em mais de uma circunstância, imposto o divórcio. Dupla prevaricação, ou seja, faltar ao cumprimento do dever duas vezes. Então, já que foi praticada com interesses puramente materiais, e não para satisfazer a lei do amor, mas nem mesmo Cristo consagrou a indissolubilidade absoluta do casamento. Então, quando eles colocam o divórcio, que o divórcio não interfere na lei de Deus, porque o casamento não foi feito por Deus. O casamento foi feito pelos homens. O casamento foi feito pela igreja. Mas Deus não tem nada a ver com isso. A união foi estabelecida com base no amor, já que está consagrado por Deus. Não precisa de festa, não precisa de bebidas, bolos, convidados, churrascos, não precisa de nada disso, não precisa de padrinho. Quando há amor de verdade, essas coisas são complementos que você quer registrar e colocar hoje em dia nas redes sociais. Mas o que importa é a junção, o encontro do verdadeiro sentimento. É isso que realmente Deus está consagrando, que está abençoando. Não, disse ele. Na verdade, aqui, gente, eu teria que continuar esse texto aqui, né? Vou continuar aqui. Não disse ele, em razão da dureza de seus corações, vos permitiu repudiar as vossas Moisés vos permitiu repudiar as vossas mulheres? Isso significa que desde os tempos de Moisés, não sendo o afeto mútuo o único objetivo do casamento, a separação poderia se tornar necessária. Entretanto, ele acrescenta, não foi assim desde o início. Ou seja, na origem da humanidade, lá atrás, quando os homens não estavam ainda pervertidos pelo egoísmo e pelo orgulho,
e viviam segundo a lei de Deus, as uniões embasadas na simpatia recíproca, e não sobre a vaidade ou a ambição, não davam motivo ao repúdio. Então, esse texto foi só um complemento do anterior que a gente conversou agora, né? Ele foi ainda mais longe. Ao abordar o caso no qual o repúdio pode verificar-se, o do adultério. Ora, o adultério não existe onde reina o afeto recíproco sincero. Ele proíbe, é verdade, ao homem de esposar a mulher repudiada, mas é preciso observar os costumes e o caráter dos homens daquele tempo. A lei mosaica, nesse caso, prescrevia o apedrejamento. Querendo abolir um costume bárbaro, era preciso, ao menos, estabelecer uma penalidade, e ele a encontra na ignomínia, enrolou a língua aqui. Ele a encontra na ignomínia, que seria na grande desonra pública, decorrente da proibição de um segundo casamento. Era, de qualquer forma, uma lei civil substituindo uma outra lei civil, mas que, como todas as leis dessa natureza, deveria passar pela prova do tempo. O que é colocado aqui é que o adultério, mais do que a questão moral, tem-se a constatação que você não ama mais aquela pessoa, certo? Porque o amor verdadeiro envolve, acima de tudo, o quê? Respeito. Tem uma frase que diz assim: se você está em dúvida entre duas pessoas, fique com a segunda. Porque se a primeira fosse suficiente, você não estaria em dúvida. E é uma realidade. Então, não leve para uma questão moral, leve para uma reflexão. Está cometendo adultério, certo? Então, deixe a pessoa e que cada um possa percorrer caminhos autônomos, em busca do quê? De uma caminhada, de uma nova caminhada, que essa caminhada seja algo verdadeiro, porque você não estava dando certo o que você estava vivendo. Essa nova caminhada, você vai entrar por essa estrada sem enganações. Você está optando por esse novo caminho. E nesse novo caminho, não vai ter estresse, não vai ter brigas, não vai ter violência, seja física ou de palavras. Vai haver, acima de tudo, transparência e, principalmente, respeito com o próximo. É isso. Semana que vem a gente se encontra novamente, entrando no capítulo 23, a gente já tá na descida, né, para finalizar. Capítulo 23, Moral Estranha, parte 1. Uma ótima semana, uma ótima semana a todos, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.